Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Nós estamos aqui no nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água? POMPA, que são as iniciais do Porquê o Mundo Precisa de Água. E nós entrevistamos aqui pessoas ilustres e é sempre um prazer e uma diversão falar com os nossos amigos que têm conhecimento de água, que têm uma vida dedicada a esse assunto e trazer para vocês a experiência dessas pessoas que podem, através de uma simples entrevista, ilustrar o quanto é interessante você se dedicar a um tema tão rico como é o tema da água. E hoje nós temos aqui o prazer de trazer para vocês o grande amigo João Carlos Simanque de Souza. Ele é geólogo pela URGS, no Rio Grande do Sul, para quem não sabe. Ele fez mestrado na saúde pública e doutorado em hidrogeologia na USP. Ele foi hidrogeólogo da Sabesp por mais de 26 anos, quando se aposentou, e continuou trabalhando, fazendo um trabalho muito longo de voluntariado, como consultor. Então, uma experiência vasta, vocês vão conhecer. Muito bem-vindo, caro João Carlos Simanque de Souza. Como eu te chamo? Eu chamo você de João, mas as pessoas te chamam de Souza. Pode me chamar de João, porque a intimidade permite. Sem dúvida. Então, por favor, vamos lá. Eu já que eu estraguei a sua caminhada matinal na praia, né, que você tem esse luxo de estar morando na praia agora, conta pra gente aí, começa contando quem é o João, faz um resumo da sua história, sai desde lá dos rincões gaúchos até como você virou um paulistano. Conta pra gente a sua história para depois chegar na hidrogeologia. Bom, eu sou gaúcho de Porto Alegre, né? Nasci em Porto Alegre e fiz a educação formal lá e depois me candidatei à geologia, né? Fazer a faculdade de geologia. Me formei na Universidade Federal em 74. E aí, quando eu acabei a minha faculdade, eu entrei para uma empresa de perfuração de poços e o destino foi me mandando para São Paulo. Aí eu fiz mestrado depois na saúde pública. Eu trabalhava na Sabesp e quando uma empresa com 1.200 engenheiros, e quando você não pode com eles, una-se a eles, eu fiz um mestrado em engenharia do saneamento básico, né, que era específica na área mais na tese de engenharia. E depois fiz, com muito orgulho, ambos na USP, né, com muito orgulho, fiz meu doutoramento aí orientado pela professora Ankarin Aurélia, que é uma romena que falava 6 línguas e que foi professora na USP. E tive o prazer de ter na minha banca o Irata, o professor Aldo Rebouças, e o Cotas, lá da Unesp. Então, eu passei por 4 empregos na minha vida. Eu comecei com 14 anos a ser funcionário da Secretaria da Saúde. Eu já estava ligado na saúde, né? No saneamento básico na saúde. Então, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde, depois eu entrei na companhia Tejaner, que era uma grande empresa de perfuração que tinha filiais no Brasil inteiro. Lá eu conheci o Jean Paul, o Walter, essas pessoas todas que hoje são meu convívio, né? O Fernando Cordeiro. Depois eu passei para a Airlift, que é uma empresa aqui de São Paulo, né? Eu vim para São Paulo a convite da Airlift, com um salário melhor que eu ganhava na Tejaner. E, finalmente, eu me empreguei na Sabesp, onde eu me aposentei em 2006, com 28 anos e meio de trabalho aí nessa área de hidrogeologia, né? E então essa minha saga foi essa aí. Fui sendo empurrado, fui sendo trazido de Porto Alegre, morei em Curitiba um tempo, 2 anos em Curitiba, e depois me fixei em São Paulo. Aí, de gremista, eu virei corintiano. Digamos que não teve melhor alguma, né? Apesar de que o Grêmio está melhor do que o Corinthians. Por isso que eu falo, não teve melhor alguma.
Então, bom, tem várias histórias que a gente vai contar aí, mas conta a primeira que eu quero que você conta para a gente, é que você não era João Carlos Simanque, né? Você era João Carlos Souza. Conta essa Isso. mudança para Simanque aí, como é que você incorporou o sobrenome? Bom, aí, eu tive que mudar meu sobrenome porque eu tinha muito homônimo. Eu tinha, nossa, em Porto Alegre eu tinha centenas de homônimos. Depois eu fui morar em Curitiba, tinha centenas de homônimos. O mais gozado de Curitiba foi que a empresa alugou um apartamento para mim lá, e aí eu precisei vir até Itapecerica da Serra para tirar uma certidão de que eu não era o João Carlos de Souza que estava preso, que tinha assassinado um cara, e eu não era ele, entendeu? Então, aquilo foi me causando tanto problema que, quando eu cheguei em São Paulo, através de um advogado da Sabesp, um colega de trabalho da Sabesp, eu acabei inserindo o patronímico materno, é como se chama, Uh, colocar o nome da mãe, no sobrenome da mãe no nome, né? E, então, eu sou o Simanque da família, e com muito orgulho, né? A família Simanque, eu era de sangue, fiquei de fato e de direito, né? para Virei resolver o cientista. problema de Mas causou sobrenome. muito problema para mim. Bom, eu sou Oliveira, eu consigo entender perfeitamente o seu problema. É, E verdade. o meu é só Everton de Oliveira. Pior era o meu irmão, era Edmilson de Oliveira. Então ele tinha, nossa, muitos homônimos. Quando ele foi casar, Nossa. ele teve que passar em, eu não sei quantos cartórios, porque ele tinha 19 homônimos que ele tinha que provar que não era ele para poder casar. Então, eu tive o processo de inclusão do meu Simanque aí, teve, eu acho que umas 300 páginas de certidão negativa, e positiva e negativa, que aquela pessoa não era eu. Porque é muito comum. João Carlos de Souza é muito comum. Ah, muito bem, então você virou. Mas você ainda era conhecido. Muita gente te chama de Souza, né? Eu te chamo de Não, João. na Sabesp ficou Souza, né? Porque quando eu entrei na Sabesp eu era João Carlos de Souza, né? Então acabou que ficou cravado Souza, geólogo Souza da Sabesp, né? Ficou assim Muita gente gravado te isso chama aí. de Souza, é verdade. É Muito, verdade. muita Mas gente. eu gosto de te chamar de João ou de É. John, porque eu te conheci, né? Conta, Você me antes chama de mais voltar, a gente só para lá. Eu já te A conhecia, gente se mas a gente ficou conheceu mais em próximo. 2000, né? E a gente ficou mais próximo. Não, foi a gente se conheceu de fato, que a gente ficou mais próximo, foi quando você foi lá para Waterloo, no Canadá. Então, do ano de 2000 isso aí. Aí foi no ano, não foi no ano de 2000, não. Acho que Eu, foi eu antes, né? terminei o meu doutorado, eu voltei para o Brasil em 1997. Isso aí deve ter Então, sido, acho que foi ano verdade, 96, verdade. Eu era o presidente da você foi ABAS na presidente época. da associação. Verdade, verdade. 97, verdade. Isso mesmo. É, Isso mesmo. foi que É que depois eu voltei em 2000, tem razão, eu voltei em 2000 para calibrar o modelo da Mara, Ah, que estava fazendo doutorado com uma área que era da Sabesp, e eu voltei para Waterloo em 2000. Verdade, é isso mesmo. mas a Mara tinha Então, ido antes também para lá. Que é, quando eu estava lá, ela fez acho que uma bolsa sanduíche, alguma coisa assim, ela ficou um tempinho lá. exatamente, exatamente. O Beleza. Tem doutorado dela um foi monte de usando hidrogeólogos foram modelagem para matemática. Waterloo, que eu tive o Beleza. prazer de ver. A gente passeou por lá, estava bonito, era uma época. E eu conheci a tua área de tese lá na baseboarding, Sim, lá em nós Dorning, conversamos, foi exatamente. muito legal, Foi muito um bom, bom passeio, foi um bom passeio, né? foi muito Eu bom. fazia muito isso, a gente recebia várias pessoas de fora, né? E sabe como é que é? O professor lá não tem muito tempo, então ele sempre, no seu caso, foi tranquilo, porque você já falava português, né? Então ele passou para colocar, mas em geral eu ciceroneava, eu ia muito para o campo, né? Conhecia Aham. todos os experimentos, então fazia esse trabalho de ciceronear professores, pesquisadores como você que foi lá visitar, foi muito legal. Você é um hidrogeólogo de carteirinha, já começou, já saiu da faculdade trabalhando com água, você viu de tudo. Podemos dizer que Verdade. você chegou literalmente, né, muitas vezes ao fundo do poço da sua vida. Adorava.
Talvez, Conta talvez como isso, conhecendo, você conhece muito mais poços do que acho que a maioria dos hidrogeólogos somados. Tem muitos geólogos que conhecem poço profundo, né? Muito é pouco. Você verdade. conhece muito. Conta um pouco para a Eu- gente como é que foi essa história toda dos Olha, poços. lá a filial da Tejaner tinha 14 sondas. A filial de Curitiba, onde eu morei 2 anos, tinha 25 sondas. A Tejaner tinha outras tantas, 16 sondas com as pneumáticas. E, e aqui em São Paulo eu vim fazer minha pós-graduação em profundidades e depois na Sabesp acompanhei poços como o de Prudente de 1.870 metros. Então eu amo chegar no fundo do poço, né? O que é problema para alguns não é para mim. Eu gostava era de ver chegar ao fundo do poço mesmo. Então eu tinha assim uma produção, uma metragem de produção, porque lá em Porto Alegre eu atendia todo o Rio Grande do Sul e metade de Santa Catarina. Depois na filial Curitiba a outra metade de Santa Catarina e todo o Paraná. E depois em São Paulo eu estava de um lado do trabalho perfurando, depois eu passei para o lado do projetista e fiscal, então sempre ligado aos perfuradores, sempre ligado. Eu vi a Airlift tinha sonda grande, os sondadores colocavam o nome de mulheres na sonda, sabe? A, a Airlift tinha uma sonda chamada Jaqueline, que era uma sonda que levou 3 anos para furar o poço de Fernandópolis, de 1.650 metros. 3 anos, a gente vai voltar a falar disso aí. Pode falar. Vai. Beleza. Foi uma coisa muito, foi uma experiência muito rica, saber lidar com o pessoal da perfuração, né? Que é um pessoal muitas vezes iletrado, mas me deu uma vivência muito grande sobre como fazer as coisas. E me deu também, quando eu me tornei o fiscal e o projetista, me deu a capacidade de não exigir coisas que não dá para fazer. Eu acho que isso é Sim. a grande vantagem de você trabalhar na prática com alguma coisa é exatamente essa. Quando você passa para o outro lado, você não fica fazendo exigência absurda que não dá para fazer, né? É Mas verdade, foi é uma verdade. vivência muito grande. Isso é muito interessante, é verdade. Eu sei porque a gente tem, como eu fiz lá no doutorado no Canadá, muitas das coisas, quando você quer fazer, o professor, o teu orientador fala, você pode fazer, mas significa você pode fazer, né? Então, Sim, você tem que aprender a usar o torno, tem que aprender a usar a fresa, vai aprender a soldar, vai aprender... Você quer fazer uma peça lá, você quer tentar usar, você vai fazer. Você vai furar, verdade. vários poços, você vai furar. Então, tem lá o equipamento, mas não tem ajudante, né? Não é igual aqui que tem um monte de ajudante, mesmo na universidade você consegue ter. Lá, eventualmente, você consegue, mas a maior parte dos trabalhos você faz. E é o que você falou, exatamente. Você fazendo, você não pede o que não dá para fazer. Você tem a É, experiência, a noção do que dá para fazer. Sabe o quanto difícil é, né? como é difícil, é E aí verdade. você também cria, eu acho que é verdade, você cria uma sensibilidade, porque como a gente fez alguns trabalhos, aí você consegue perceber quando o sujeito é muito bom, né? Porque ele tem uma sensibilidade ali no É, trabalho dele e que é é aquele difícil. ditado do quem manda melhor faz, né? Você acaba tendo que fazer e aí você aprende a fazer e aí você consegue ensinar a fazer também. A minha postura dentro da Sabesp, fiscalizando todas as empresas de perfuração, sempre foi essa, não de ver o perfurador se ferrar tentando fazer o trabalho, mas tentando prever os problemas que podem acontecer antes e ensinando, alertando para que ele tenha sucesso, porque o sucesso deles é o nosso sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Conta pra gente, poucas pessoas viram de fato a instalação de um poço tão profundo, né, como a gente tem no Brasil. Quando eu conto lá fora, conto as histórias dos poços que a gente faz aqui no Aquífero Guarani, uns poços tão impressionantes, eles não têm essa noção, porque
poço profundo, 400 metros para eles, né? 500 metros, É olha lá. verdade, verdade. E aí a gente vai com um poço desse. Conta para a gente como é que foi essa tecnologia, porque tem uma evolução para poder chegar num poço tão profundo. E como é que é fazer? Conta um pouco para a gente. Basicamente você utiliza a tecnologia do petróleo, porque o petróleo sempre esteve na frente, Sim, na tecnologia sempre foi mais, se gastou mais dinheiro para fazer os poços de grande profundidade, então as sondas são exatamente iguais, são as mesmas sondas que foram para o petróleo, foram para a água. Então o poço mais profundo que eu acompanhei, que foi lá o de Prudente, com quase 1.900 metros, era a CPRM que operava a sonda. Então, você tem que ter, por exemplo, quando na fase de completação, de colocação de revestimento, de aplicação de pré-filtro, as completações, os testes, você tem que revezar, porque a sonda não para, ela tem 3 turnos de 8 horas. Então, você trabalha 24 horas por dia. Então, não dá para ter só um geólogo, porque é impossível, né? Geralmente, eu tinha a equipe de geólogos, tinha que estar acompanhando com mais gente. E eles, idem, eles tinham que ter os responsáveis e as turmas de perfuração são em rodízio. Entra uma turma, sai outra, que o serviço tem uma sequência, e quando você começa a fazer uma operação, você não pode parar. Você tem problema com o fluido de perfuração, que começa a afinar na hora de completar. Então, tem uma série de atividades que, quando começa, não para. Então, você tem que ter muita gente mobilizada e você tem que fazer rodízio com seus colegas, com gente, claro, com gente que tenha experiência, para que você consiga fazer o serviço a contento e fiscalizar a contento e ajudar a ter o sucesso da operação, né? Mas é muito bom. E instalar os poços era uma obrigação da própria empresa, né? Às vezes a gente tem dificuldade, porque o de Fernandópolis, por exemplo, tinha 46 graus de temperatura, então você tem que comprar bombas que resistam. As bombas trabalham muito bem até 30, 35 graus. Aí você tem 46, 50 graus, 52 graus, em Prudente era 54 graus, eu acho. Então você tem que ter bombas especiais, você tem que ter equipamentos especiais, tubos especiais, né? Os redutores têm que ser especiais, a adutora tem que ser especial, você tem que ter sistema de resfriamento para poder distribuir. Em Fernandópolis, por exemplo, a maioria do pessoal tinha 2 caixas d'água, 2 reservatórios, um reservatório para a água da rua e um outro reservatório, porque o reservatório de água da rua comum, ele conseguia tomar banho quente, porque a água ainda chegava quente lá. E lá é uma região que tem muita insolação, então o cara tomava banho quente, então ele tinha um reservatório, a água direta da rua tomava banho quente, a água do reservatório tomava banho frio. E lá é muito calor. Então ele era obrigado a ter um reservatório para a água, esperar esfriar a água, né? E uma outra que ele fazia a ligação direta. Essa era quente. Economizava energia E elétrica. aí 52 graus é uma água quente para tomar banho, né? Mas ela não chegava com 52. A gente usava um sistema de aspersão Ah, para tá. ela baixar a temperatura e distribuir ela. Mesmo assim, distribuir com 30 graus ainda é muito quente. Ainda é bom, ainda é bem A quente. temperatura média de uma água subterrânea dos aquíferos paulistas fica em torno de... Ela é geralmente a média de temperatura anual. Então, ela fica em torno de 20, 22 graus. Algumas têm 18 graus. São água fria, né? O Sim, que é ótimo para bomba submersa, é excelente. sim, é porque ela já fica refrigerada, é bem interessante. No caso de uma bomba com 52 graus, ela trabalha numa temperatura elevada. Qual é o diâmetro que você inicia e quanto termina num poço desse daí? Ele é sempre um telescópio, Everton. Ele sempre começa com diâmetros grandes, aí, de 32 polegadas, e ele, quando acaba lá embaixo, ele está em 12,1/4, quando você aplica filtro de 6 polegadas. Então, ele começa em 32 e acaba em 12. E dependendo da ferramenta, que tem algumas ferramentas especiais, conseguem abrir a parte de baixo com um diâmetro maior. Mas, normalmente, a parte de perfuração. A parte de revestimento, o mais comum é 6 e 8 polegadas, que é 150 e 200 milímetros. E qual tá o comprimento de uma bomba para um poço desse daí? Não, Tem as bombas são bombas normais, porque a maioria desses poços aí que tem
grande profundidade, ela tem pressão suficiente para colocar os níveis aqui para cima. Então, Legal. as bombas não estão instaladas, o poço tem 1.800 metros, mas a bomba está instalada a 70, 80 metros, 100 metros, 150 metros no máximo. Elas são, a instalação, digamos, é em profundidades normais, por conta da pressão da água. Delas, alguns até jorrantes, artesianos legítimos, né? Legal, legal. Nessa profundidade? Nessa profundidade. Alguns são, dependendo da cota que ele está, ele é jorrante. Legal. Uma pergunta que eu conversei com o Ricardo. Vocês dataram esse poço, a água desse poço aí? Na época, não, né? Mas Não, provavelmente... na época que a gente perfurou, não datou. Mas a USP fazia os estudos, a Unesp fazia os estudos e dava retorno para a gente. A gente sabe que eu vi lá a entrevista do Roberto Kirchheim, que ele fala da aplicação de datação, né? E que a gente tem aí, foi muito gozado. Uma vez eu em Votuporanga, não, em Rio Preto, eu fui chamado para uma entrevista lá em Rio Preto e era uma audiência pública. E aí a água estava datada com 30 mil anos, né? E aí o vereador lá falou que ele precisava proteger, né? E eu falei, precisa proteger, claro, mas ela vai levar 30 mil anos para chegar, essa poluição que você está falando aí, vai levar 30 mil anos para chegar aqui, né? Então, assim, provavelmente, a gente quebrou as pernas, assim, de alguns mitos, né, que tem sobre essa parte aí. E, claro, aquilo na entrevista do Roberto ele falou que a decisão é da sociedade, eu acho até que quando você não tem outra saída, você tem que explorar, naturalmente tem que explorar, mas você tem que proteger, tem que fazer gestão, e tem que fazer gestão integrada, tem que fazer gestão de água superficial e subterrânea, que é o que se faz nas companhias que dão certo. A Sabesp é uma companhia que faz gestão integrada, faz água subterrânea e água superficial. Quando você cuida de uma, você cuida da outra, quando você cuida da outra, você cuida de uma. Eu adorei esse mote da Ana, de 20 anos aí, a água é uma só. Ele colocou o slogan lá, 20 anos, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a água é uma só. É verdade, muito é verdade. inteligente a colocação do slogan. O nosso primeiro vídeo aqui que a gente fez do Água Sustentável, né, do professor Água, é exatamente isso. A água do planeta é a mesma desde o começo, é sempre a mesma, né? Sempre a mesma. Por exemplo, a gente bebeu provavelmente água que um dia o dinossauro já bebeu. Maravilhoso, né? Maravilhoso, é isso mesmo. Porque é sempre a mesma. Vamos lá, essa sua experiência aí, você conhecia um monte de gente, porque quando você trabalhava na Sabesp, você era um contratante, né, de perfuração, você passou de um perfurador para um contratante de perfuração. Então, você tinha um contato com um monte de gente das empresas aí, e mais para frente você virou o presidente da Associação Brasileira de Água Subterrânea. Você conviveu com as pessoas, conhece os fundadores, você deve ter sido um dos fundadores, provavelmente, né? Conta um pouco da associação. A associação, a ABAS nasceu no auditório da CETESB por uma ação articulada na época entre os perfuradores. A ABAS sempre envolveu a cadeia produtiva. Eu acho que essa é uma parte muito interessante da ABAS. Na associação, chegou um momento, em 1978, em que havia a necessidade de juntar uma associação que juntasse essa cadeia produtiva e que desse uma credibilidade, que desse uma força para esse trabalho de exploração com responsabilidade. E aí o DAE, na época, capitaneou um movimento junto com a CETESB, junto com os perfuradores. Na época, eu era um jovem geólogo que trabalhava na Airlift. Meu patrão era o Roberto Pereira Leite, uma figura muito conhecida e bastante até controversa nesse meio aí. Mas ele era uma pessoa assim muito interessante, ele é uma figura. E um dia ele falou para mim assim: geólogo de campo vive vestido assim à vontade, né? E eu era o responsável técnico pela empresa, eu fazia campo, então nunca vinha muito bem vestido. Um belo dia ele disse para mim: olha,
vai haver uma fundação de uma associação e eu quero que amanhã você venha de gravata, doutor Souza. Ele me chamava de doutor Souza. Doutor Souza, quero que amanhã você venha de gravata. Aí a gente foi, eu vim de gravata, a gente foi para a CETESB. O João Batista, o Renato João Batista de Latonha, que foi o primeiro presidente, era também presidente da CETESB e foi o primeiro presidente da ABAS. Sim. E aí, quando chegou a hora de ir, já estava tudo articulado, tudo montado, tudo acertado para nascer a ABAS. E aí foi por aclamação, não houve assim, havia um estatuto, foi feito quase que a posteriori. Então, houve a criação da ABAS com uma atividade, um evento festivo, né, em que o presidente da CETESB foi proclamado, por aclamação, foi proclamado o presidente da ABAS. E depois, o seguinte, que era o Cris Cavallari, era do DAE. Então, os que engendraram praticamente tudo isso. E aí chegou a hora de votar, e era tudo por aclamação, levantar a mão, e chegou na hora de candidatar para o Conselho Deliberativo. O pessoal falou, quem deseja se candidatar ao Conselho Deliberativo? Aí o Roberto Pereira Leite me cutucou e falou assim, levanta a mão aí, que você também quer, que você quer fazer parte do Conselho, né? Ele te voluntariou. Ele me voluntariou. E eu levantei a mão para fazer parte do Conselho Deliberativo da ABAS, né? E eu tive 2 votos, o dele e o meu. Né? Porque eu era um jovem geólogo, chegado em São Paulo, ninguém me conhecia, eu era de uma empresa de perfuração e, engraçado, e hoje eu sou membro vitalício do Conselho Deliberativo. E Sem 20 anos dúvida. depois, eu me tornei o presidente dos 20 anos, que precisava ter toda a atividade de comemoração dos 20 anos era aqui em São Paulo, e eu fui escolhido, aí fui honrado com o cargo de ser o presidente dos 20 anos. Foi muito interessante. Eu fui presidente dos 30 anos. Você foi dos 20, eu fui dos 30 anos. Maravilha, muito Não, bom. muito legal, muito legal. E aí, e a associação? Bom, você acompanhou a associação e participou ativamente desde sempre, né? Sim, Quando eu entrei na fundador. associação, né? Atividade Você já associativa. estava, o pessoal já estava. Você recomenda para os jovens a participação numa associação? O que você acha? Como é que isso fez para a sua vida e para as pessoas que você viu que participaram da associação? A ABA, só para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Embora a gente imagine que todo mundo saiba, nem todos sabem. Olha, eu recomendo para os jovens o seguinte: participe de atividade associativa, participe de um instituto de água sustentável, participe das atividades de voluntariado. Eu sou rotariano também, atualmente. Eu fui presidente da PG durante 2 gestões também. Então, quando você participa da atividade associativa, você sai um pouco do mundinho de olhar para o seu umbigo e começa a ver todo o universo que se descortina. E só tem vantagem para isso, porque você fica mais atualizado, você melhora seu network. Então, eu recomendo sempre aos jovens, participem, sejam voluntários, participem. Aquilo que você acha que vai só te dar trabalho, que vai te incomodar ou que você vai perder dinheiro, é o contrário, você vai ganhar experiência, você vai ganhar a sua rede de contatos, vai se ampliar e você vai ficar muito mais ligado, você vai ficar mais experiente com menos tempo. Aquilo que os outros erraram, você vai poder superar, porque você vai estar em contato com pessoas mais experientes que têm, muitas delas, ou a maioria delas, têm a vontade de fazer com que você não cometa os erros que já foram cometidos. Então, recomendo que faça sempre atividade associativa e voluntariado também. E a gente se diverte também, né? A gente se diverte, Não é só trabalho, é diversão. Não é só trabalho, não é só trabalho. O pessoal Mas trabalha. o ganho pessoal é muito grande. Você aprende muita coisa. E o ser humano, e essa experiência, hoje assim, eu não me nego a fazer lives, não me nego a fazer palestras, e a maioria delas sem ganhar absolutamente nada, mas na verdade eu ganho muito com isso.
eu ganho porque eu tenho contato com as pessoas, eu ganho porque eu faço o marketing de entidades absolutamente sérias, com credibilidade, como é o caso da PG, como é o caso da FEBRAGEL, que é a Federação Brasileira de Geólogos, como é o caso do IAS, como é o caso de tantos outros da PG e de tantos outros da Associação Paulista de Perfuradores. Então, todas essas pessoas são pessoas que vão fazer parte, para os jovens, vão fazer parte do seu network e que vão, em vez de subir a escada, pegue o elevador. Você É vai verdade. crescer com isso. É verdade. Na verdade, as pessoas hoje têm uma expectativa de o que é que eu vou ganhar com isso, né? E não é um O ganho dinheiro não é assim. tudo. Então a expectativa do imediatismo assim muito grande de ganhar as Verdade? coisas. E você na verdade ganha com a convivência. É o que você falou, porque quando nós estamos trabalhando, a gente tende a resolver com os nossos recursos intelectuais e das pessoas que estão próximas. E quando você vai para um grupo muito maior, que passou por problemas semelhantes ou problemas diversos do que aqueles que a gente está acostumado, você vê que há soluções distintas, que também são boas, né? Há soluções que você jamais esperava, e isso te enriquece sobremaneira, né? Claro, você Com também passa certeza. a sua experiência, as pessoas passam. O ganho é muito grande, mas é O um ganho é ganho que muito você grande. só percebe convivendo, conversando, conhecendo as pessoas, sabendo quem faz o quê. E eu concordo com você. E a área como um todo, né? Qualquer área, em qualquer associação que você trabalha, associação, no fundo, é para o bem de alguma causa, qualquer causa que seja, não é isso? Sim. Engrandece aquela causa. A sua atuação engrandece a causa, porque todas as pessoas somadas com trabalho, e trabalho voluntário é interessante, porque ele não tem a mesma expectativa do trabalho remunerado, né? Você está se Não. doando ali para que a coisa ande. É muito interessante. E essa parte de liderança que você normalmente precisa, você não consegue cobrar, você precisa motivar, porque você não está ganhando, você tá pagando para trabalhar quando você faz voluntariado. Então, essa parte aí é muito interessante porque te dá uma cintura boa aí para você lidar com, administrar conflitos e problemas, porque você não consegue, não é a mesma coisa que você dentro da Hidroplan exigir alguma coisa e você como proprietário você tem esse direito de exigir, né? Claro, Ou de que faça com que siga suas regras. E quando você está no voluntariado você não tem esse direito, porque a pessoa está se doando. Então você claro, tem que igual você. convencê-la a cumprir prazo, a cumprir metas, e isso te dá bastante um conhecimento profundo na área da diplomacia, né? De conseguir convencer as pessoas a trabalhar e por uma causa nobre, né? Com um objetivo comum. Aliás, você é excelente nisso, né? Você tem bom humor e você sempre foi o smooth talker, né? O cara que fala suavemente, difícil ou eu diria impossível brigar com você, né? Impossível. Como é ser político nos recursos hídricos? Você fez isso praticamente a vida toda, né? Como é que é isso? Você sabe que até quando você me pergunta isso, vai passando um filme na cabeça da gente, né? Então comecei a trabalhar com 14 anos, então eu fiquei pensando assim, eu fui faxineiro, eu fui mascate, eu fui músico profissional, eu toquei na noite, toquei em barzinho, cantei em conjunto de musical, eu fui paraquedista. Na época da faculdade, nós criamos o Paragel, que era um grupo de paraquedismo dentro da geologia, e, e eu fui funcionário público, depois fui funcionário de empresa privada. Então, a gama de pessoas que você tem que começa a conviver e você precisa considerar o outro, né? Isso é muito importante. Você consegue ser uma pessoa que tem uma boa circulação quando você respeita o outro. Tanto respeita o faxineiro, que eu já fui, até o presidente da empresa, que é um advogado famoso às vezes, né? Então, eu acho que esse meu trânsito aí pela vida, experiência de vida,
E a família, que te dá valores, né? O respeito, a honra, a seriedade, a honestidade, é que acaba te transformando. Mas tem um pouco de índole no meio disso também. Tem gente que nasce brigão e morre brigão, né? Mas eu não, eu sou da paz. Eu sou mais zen mesmo. E tem funcionado. E como é que é ser político, então, dentro dos recursos hídricos? Você, A muitas vezes, política. quando a gente precisa de alguém para ir lá fazer uma defesa, eu digo o pessoal da nossa área de águas subterrâneas, né, ou de recursos hídricos, não só de águas subterrâneas, lembra do seu nome, né? Vamos pedir para o João se ele consegue ir, porque ele é o resolvedor, o arranca-toco quando tem um problema. Você sabe que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos criou a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas em 2000, no ano de Sim. 2000. Quem foi representar a ESB, que é a empresa, a Associação das Empresas Estaduais de Saneamento Básico, eu fui escolhido pelo meu presidente, na época era o Ariovaldo Carmignani, advogado, era o presidente da empresa, ele me chamou Da Sabesp, ele é presidente da Sabesp. na Sabesp, ele me chamou e falou: ó, você vai representar a gente, vai criar uma Câmara Técnica de Água Subterrânea, você é o geólogo da Sabesp, e você vai lá nos representar. Como a ESB tinha milhares de engenheiros e tinha poucos geólogos. E eu era o funcionário dele, e ele me chamou e falou: você vai representar. Então, eu me tornei, naquele momento, graças ao Oiti Berbert, porque ele era a pessoa que deveria ser o primeiro presidente da Câmara Técnica de Água Subterrânea. Ele declinou e indicou meu nome. Ele falou: não, nós temos aqui uma pessoa que está preparada, já foi presidente da Associação Brasileira e tal. Ele fez, eu indiquei o Oiti me devolveu a gentileza e me tornou, porque na primeira na cerimônia de instalação da Câmara Técnica, tinha que escolher um presidente e uma diretoria. Então, eu me tornei o presidente. Esse presidente ele é eleito todo ano. As associações que compõem o Conselho Nacional têm mandato de 2 anos, mas a Câmara Técnica elege por ano a ano. Então, fui eleito durante 7 anos seguidos, eu fui eleito o presidente da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas. Excelente. Primeiro como a ESB, depois quem ganhou a vaga foi a Abicom. A Abicom me convidou para continuar o trabalho como representante. Você vê que não existe conflito. Sim. Quando o objetivo é comum, não existe conflito. Então, eu fui representante da ESB, fui representante da Abicom e, finalmente, eu consegui introduzir a ABAS nas organizações técnicas de ensino e pesquisa, e aí a ABAS entrou, e aí eu fui, finalmente, as últimas 3 gestões, eu fui eleito como presidente, já representando a ABAS. A ABAS, sim. Então, ser político no recursos hídricos, nós fizemos, junto com o Aldo Rebouças, uma lei de águas subterrâneas. Nós espalhamos pelo Brasil inteiro. Nós colocamos isso no Senado. Ela ficou rolando 10 anos e a gente não conseguiu fazer ela ir para frente. Então, ser político tem que ter uma habilidade muito grande, realmente, de ser político e conseguir os objetivos, né? Porque existe um certo lobismo, existe uma articulação muito grande, e a política é a arte de conseguir combinar e convencer as pessoas que aquilo é bom para a sociedade. Felizmente, a gente conseguiu, na nova lei, no marco do saneamento, que nós não chegamos ainda nessa parte, mas certamente você vai chegar nesse tema. Então, ser político é isso, é você tentar chegar a um consenso e convencer as pessoas da importância, da utilidade da causa para a sociedade brasileira. Sempre a visão é a sociedade. E eu lembro que foi quando você não ia ser mais o representante lá, o presidente da Câmara Técnica, nossa, ficamos de cabelo em pé, né? Quem é que a gente ia colocar? Era super difícil. A gente conseguiu resolver, mas foi complicado, né? Quem te substituiu foi o Everton, não foi? Foi o Everton da Costa Everton Souza. do Paraná, o Everton outro Souza. Outro Souza, Souza por Souza. O Everton do Paraná. A gente já entrevistou ele aqui. Que também é outro smooth talker, né? Também fala também bem. Também é. Ele é muito, fez uma substituição muito excelente. Diplomata. Acabou dando certo. Foi muito bom.
Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta espinhosa para você. Você trabalhou nas concessionárias, né? As concessionárias são inimigas dos perfuradores de poços? Elas deveriam ser inimigas ou não deveriam? Claro que não. A resposta para isso é que é uma simbiose sinérgica, eu diria. Porque quando eu estava dentro da Sabesp, eu era o grande contratante das empresas de perfuração. Então, as empresas de perfuração, eu aprendi na perfuração e a perfuração aprendeu conosco, com os projetistas e Claro. legisladores, né? Então, existia uma simbiose aí. Não há o poço serve para a empresa de perfuração, serve para o usuário comum e serve para a empresa de saneamento. Então, não há nenhum conflito. O que existe, na verdade, e que a gente, através da lei e através da conscientização que a gente precisa fazer, é tirar o poço da clandestinidade. A Sim, clandestinidade é o que prejudica o perfurador e a empresa, porque a empresa de saneamento, na calada da noite, você perfura um poço e passa a usar a rede de esgotos dela, e isso na nova legislação foi consertado praticamente. Eu diria que foi consertado. Nós fizemos uma ação, conseguimos convencer os parlamentares, tanto do Senado como da Assembleia, os deputados, de que o tamanho do negócio é importante e que a gente precisa tomar os cuidados necessários para deixar a competitividade da indústria brasileira e a sociedade brasileira ser beneficiada com esse tipo de uso outorgado de água subterrânea. O que atrapalha nas empresas de saneamento é isso, mas é que as empresas de saneamento, elas têm, hoje de manhã estava viajando aí pela web, pelas redes sociais, a Abconscid soltou hoje um manifesto dizendo que o Rio de Janeiro não pode esperar mais. São 450 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento sendo jogadas na Baía de Guanabara. Então, a companhia de saneamento ela tem que fazer o dever de casa. Ela não tem nenhum conflito com a parte de poços. Se você faz o seu poço e você outorga o poço a própria companhia de saneamento já é avisada pelo órgão gestor e sim. ela tem o direito de cobrar aquilo que é o uso de afastamento, coleta, afastamento e tratamento do esgoto. Então, ela vai cobrar isso. Isso não é prejuízo, diminui custos. E muitas vezes a água, eu vou citar um caso, por exemplo, comum, os shopping centers. Tem um sistema de ar-condicionado gigantesco. E aí ele usa a água para refrigeração do ar-condicionado central. Então, essa água ela é retirada do poço, ela não tem necessidade de ser fluoretada, de ser clorada, de ser uma água assim de altíssima qualidade para consumo humano. Por quê? Porque ela vai refrigerar o sistema de ar-condicionado e ela vai ser retornada para o sistema de esgotos? Não, porque ela fica em looping, ela fica refrigerando aquilo e a perda dela é por evaporação. Então, não é justo que uma empresa de saneamento queira cobrar por um determinado volume de água que está sendo usado para refrigeração, como se ela tivesse ido para o esgoto. Não é justo isso. O que a gente precisa ter é esse bom senso de aquilo que é justo que seja cobrado. Por exemplo, na nova legislação, depois nós vamos abordar na nova legislação, um mecanismo que a nova lei criou e que beneficia a empresa de saneamento. E que acaba com esse problema da empresa de saneamento querer fazer reserva de mercado e dizer que ela vai abastecer tudo com água superficial, que ela não tem volume suficiente para atender. Né? Nem em São Paulo e nem em lugar nenhum. Lugar nenhum. Nem lugar nenhum. Isso que é importante. Então, vamos falar, já que você tocou na lei de saneamento, você acha que agora vai? E a lei foi boa para a água subterrânea? Olha, se você vê, os números são gigantes, né? Sim. 100 milhões sem esgoto, 37 milhões sem água na torneira. Então, o país tem 200 milhões de habitantes e aí você vê números gigantescos. Então, do jeito que estava,
Não é possível continuar, né? Chegou um momento em que, até eu diria tardiamente, em que o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa Federal tomou consciência de que há uma necessidade de se mudar alguma coisa. Existe um disse-me-disse que tudo vai ser privatizado, e não é verdade, nada disso não tem sentido privatizar a água, porque a água não tem dono. Nós temos mecanismos constitucionais perfeitamente limitadores para que isso não aconteça. Então, eu acho apenas que houve uma grande sensibilidade por parte dos legisladores e a lei foi sancionada pelo presidente com alguns vetos, mas naturalmente ela é para melhorar tudo, porque do jeito que estava não dá para continuar, não é possível continuar. A gente vê a pobreza, a falta de universalização. Agora, a meta é ambiciosa. A meta é ambiciosa porque ela envolve o dinheiro que nem a empresa privada possui, eu acho, né? A minha impressão é essa. Nós temos hoje que descolar 80 bilhões para jogar no saneamento, e eu digo, se a gente conseguir 10, a gente vai fazer muita coisa boa e vai melhorar muito. Agora, universalizar até 2033, porque com essa nova lei, ela mexeu em 9 leis. A 14026, de 15 de junho de 2020, ela modificou 9 leis. 9 leis. E ela transformou a ANA no ente que vai fazer a regulamentação, que vai fazer todo mundo falar a mesma língua, através das agências reguladoras estaduais, né? E, no caso da água subterrânea, como a dominialidade da água subterrânea é estadual, então ela vai criar mecanismos que eu não sei se ela vai ter fôlego para fazer. Eu acho que ela vai se esforçar muito e ela está liberada, inclusive, para contratar muita coisa, né? Não fazer só com os quadros. Porque com os quadros da ANA, eu diria que não é possível fazer toda a legislação que se torna necessária nesse momento. Porque quando você tem a legislação, quando você tem a lei diz o que fazer. Quando você tem o decreto regulamentador, o decreto diz como fazer. Como fazer. Ele dá as diretrizes para você e unifica, num país continental como o nosso, ele unifica como fazer e dá as diretrizes maiores, que podem ser até mais restritivas em cada estado, dependendo da situação situação do balanço hídrico que você tem em cada estado, da disponibilidade hídrica de cada estado, você vai poder fazer um pouco mais apertado ou menos apertado, mas precisa ter um norte. E hoje, quando você fala, por exemplo, os órgãos gestores, eles têm lá uma coisa chamada volume insignificante. Então, num lugar, o volume insignificante é 10, no outro é 20, no outro é 30. Então, claro que está errado? Não está errado. É que naquele lugar que tem 30, você tem uma disponibilidade hídrica muito grande. Então, é possível fazer um volume significante maior, mas menos restritivo. No outro, que é uma região de seca, é quase nada. O volume significante é quase nada, porque qualquer gota d'água é importante. Então, eu acho que essa lei veio para acrescentar, veio para melhorar. A gente tem que ser otimista, a gente tem que torcer e ajudar para que a ANA faça essa parte de regulamentação. A gente tem que torcer e ajudar para que as companhias de saneamento se costuma, quando há briga entre as autarquias municipais, a Associação das Estaduais e a Associação das concessionárias privadas, o que se costuma fazer é o que se faz muito em política, falar o caso que não deu certo do outro, para dizer, você não é bom porque o outro é ruim, você é bom porque você é bom. Então, todos os casos de sucesso são esquecidos e você põe a azeitona na empada do vizinho, entendeu? Então, você acaba citando, olha, Paris está devolvendo, sabe? Claro, se não está de acordo, se o Estado não consegue com a iniciativa privada, ele tem que retomar, até porque é natural, esse monopólio natural, o poder concedente é municipal.
Está lá na Constituição, está lá na lei. Quem concede é o prefeito. É o prefeito. Concede o uso e outorga. E nessa nova lei, que modificou 9 leis, ele não se conforma em falar de água superficial e água subterrânea, porque você tem também o resíduo sólido e você tem a macro e micro drenagem. Eu tenho uma filha que mora na Holanda, toda a Holanda está 5 metros abaixo do nível do mar. Pergunta se tem alguma inundação lá. Não tem inundação. Por quê? Macro e micro drenagem. O poder público faz acontecer com que aquilo ali flua de uma maneira tal que não vá prejudicar a sociedade, né? Nós temos aqui, eu moro numa cidade de 60 mil habitantes, que é Peruíbe, quando chove demais e a maré ajuda, cara, tem bairro que fica debaixo d'água. Então, cadê o planejamento, né? Então, as companhias de saneamento, existem as companhias que estão bem das pernas, que não são deficitárias, porém a maioria são deficitárias. E são deficitárias porque querem fazer política e, às vezes, cobrar uma tarifa irreal. Entendeu? Não dá para fazer uma obra de esgoto com uma tubulação de 400 milímetros, entendeu? E não cobrar nada por isso, ou cobrar igual cobrou a água, né? Tanto que, quando eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha em 86, foi a primeira vez, o alemão paga 3, 4 vezes mais o valor do esgoto do que da água, mas ele pesca no rio que passa no meio da cidade. A gente foi para Berlim na época que ainda existia o muro de Berlim, né? O alemão pescando no rio, o rio passando dentro de uma metrópole como Berlim, e você tinha água limpa. Mas alguém pagou por isso, entendeu? E era o cidadão, que é o cidadão. No fundo, a conta. É o usuário. O cidadão, é o usuário. É o usuário. Legal, legal. Você tocou num ponto aí, essa história que você falou de Berlim, a gente entrevistou o Roger Weiss, que é um amigo nosso de longa data, e ele falou que o problema da água na Alemanha está seríssimo com as mudanças climáticas, que aqueles barcos que passeiam no Rio Spree, lá em Berlim, né, tiveram que parar porque não tinham quantidade de água suficiente para dar calado para os barcos. Ou seja, Sim. uma coisa Vai assoreando, né? Super, super complicado. Então, a gente tá numa época de preocupação crescente, né, com o meio ambiente. Todo mundo fala de meio ambiente. E uma das coisas que a gente percebe, se você olhar nos próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, não tem água subterrânea lá, né? Não tem? É Não tem água subterrânea. Então, como é que o que a gente precisa fazer para tornar o invisível visível, né? Porque a água subterrânea está embaixo dos nossos pés aqui no solo, ninguém vê, né? Qual que é a nossa ação para isso? O que você sugere? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito forte essa parte de conscientização, de propaganda, eu diria propaganda mesmo. Quando você me convidou para fazer essa entrevista, hoje de manhã eu entrei na internet e digitei a palavra groundwater. Em 0,45 segundos eu tive 48.600.000 citações. Se você quiser observar tudo que tiver sobre água, você vai ter que pesquisar 48.600.000 citações. Aí, isso para groundwater. Aí eu fiz water. Sabe que número que deu? 4.710 milhões de citações em 0,5 segundos. O visível, a água, o rio Amazonas, o rio Pinheiros, que a gente pretende despoluir, o Tamisa que já foi despoluído, ele é visível, e o invisível somos nós. O poço é uma obra absolutamente difícil de inaugurar. Sim, né? está enterrado. Ele em si, ele é enterrado, né? É a mesma coisa é o esgoto, né? Por que tem 100 milhões sem esgoto e só 37 milhões sem água? Porque a água na torneira é muito mais visível do que o esgoto enterrado, né? Então a gente tem que trabalhar muito forte através das associações, através de ações como essa do IAS,
através da criação de personagens como esse do Professor Água, né? Através da ABAS, através da Febragel, através da PG, através da PEP, essas pessoas, através de Rotary. Dentro do Rotary, nós temos o VTT, que é o Vocational Training Team. A gente consegue juntar alguns profissionais para colocar dinheiro para tentar ajudar a fazer esse tipo de solução para a comunidade, porque a nossa função no voluntariado é tentar melhorar a vida das comunidades carentes. Sim. Então, a gente tem que trabalhar muito forte para tornar isso visível. Veja que os americanos, através do GRACE, já estão fazendo monitoramento de tudo. Eles têm rede de água subterrânea, de monitoramento de poços. O Trump podia falar que não estava dando bola para o aquecimento global, mas a comunidade científica, a academia, está prestando atenção em tudo, e a ciência está fortemente trabalhando em cima disso, né? Sim. Eles estão preocupados, estão monitorando, estão fazendo ações efetivas, porque o GRACE faz esse tipo de coisa, ele faz a volta ao redor da Terra e vai monitorando níveis, que é para a gente ver como é que está nossos reservatórios. Né? Mas é muito mais fácil você clicar na web para saber agora em que volume está o Cantareira, que está 32%, e por que a tarifa de energia elétrica foi para a bandeira vermelha, né, e fica mais fácil, visível. O poço ele é resiliente, ele suporta melhor esse tipo de coisa, então ele não aparece tanto. E isso, para nós, não é uma coisa muito boa. Acho que a gente tem que trabalhar fortemente para fazer a propaganda, fazer o marketing de como é importante um negócio que envolve uma cadeia produtiva que movimenta 60 bilhões por ano, né? E fazer entender que a Fiesp, que as federações das indústrias dos estados, que os órgãos gestores, que o Ministério Público entenda que qualquer mexida e qualquer proibição nesse sentido vai tirar a liberdade econômica, vai tirar a competitividade da indústria, vai prejudicar o hospital, vai prejudicar o shopping center, vai prejudicar o hotel, o motel, todas essas coisas que hoje se valem da água subterrânea para dar uma boa qualidade, um produto de excelência para a sociedade brasileira. Muito legal, muito legal. Só para quem quiser saber, você mencionou o GRACE, que é aquele projeto com satélites que monitoram a variação de água, né? A gente fez, para quem estiver interessado, a gente tem uma entrevista, só que está em inglês, lamentavelmente, você fala inglês. Nós fizemos uma entrevista com o Lenny Konikov, que é o editor da revista Groundwater nos Estados Unidos, e o John Bredehoff. Está no Groundwater, na página do Groundwater Project, gw-project.org. Tá? E ele fala do GRACE, ele trabalhou com os dados do GRACE, então tem uma conversa interessante que vale muito a pena a gente saber, que é exatamente isso que o João está mencionando para a gente aí. Bom, a nossa conversa está muito interessante, mas o nosso tempo, como sempre, né, está esgotado. Eu vou tentar depois marcar com você para alguns assuntos específicos. Você é um poço de conhecimento, você vai ao fundo do poço várias vezes, então você é um poço de conhecimento. Com muito orgulho. Né? Obrigado. E aí a gente vai marcar de novo. Por favor, se puder fazer, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Se puder fazer suas considerações finais para a gente. Everton, eu fiquei muito honrado com o convite. Eu fiquei muito feliz de poder falar um pouco da minha história, né, da minha trajetória profissional. Eu acho que esse tipo de entrevista mais leve, né, ela acaba... E eu tenho assistido todas as suas entrevistas, aí as em inglês e as em português também, e essa parte de educação com as crianças aí do professor Água também, que eu acho fantástica, né? Já pus as netinhas para fazer entrevista aí. Lindas, para mandar lindas. A pergunta para o professor Água. E eu queria agradecer muito, então, ao Instituto Água Sustentável, eu queria agradecer ao seu staff aí, a Bruna Soldeira e a Júlia, e a todas as pessoas que vão assistir, ao pessoal da família, o pessoal do Rotary, porque eu fiz propaganda para todo lado aí, porque falar,
estou na mídia, estou on. Então, agradeço. O pai está on. Agradeço demais ter participado aí dessa entrevista e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nós somos do Instituto Água Sustentável, eu sou Everton de Oliveira. Nós tivemos o prazer imenso de falar com o João Carlos Simanque de Souza. É uma pessoa que trabalhou muito a vida inteira e ainda trabalha, tem muita coisa para nos ajudar ainda. Ele trabalhou sempre ligado às águas subterrâneas e às águas em geral. Tem um conhecimento amplo. Se você precisar, tiver alguma dificuldade, basta entrar em contato com ele. Você vai achá-lo facilmente nas redes sociais. Ele é uma pessoa muito afável, como vocês puderam ver, né? Ele tem um dom da palavra. Toma cuidado que ele pode te enrolar, porque ele é muito bom na conversa. Não, mas brincadeira. É uma pessoa altamente confiável. Conheço ele há muitos anos e só fez coisa boa para o nosso país. Então, agradeço a todos pela atenção. Lembrando que o nosso programa é patrocinado pela Hidroplan. Um abraço a todos, muito obrigado.